E todo mundo é aquele momento que você... Não, porque quando eu vi que você gostava, foi que você dormir. Algo lindo. Falei, não. Não, então me prova não. Vamos lá. Fui no hortifruti, beleza? Qual é a fruta que você gosta? Eu gosto de maçã. Peraí, você gosta de maçã? Então você olha pra maçã e faz assim, ó. Porque maçã não é sentimento. Gostar não é sentimento, gostar é qualidade. O gostar é tão inteligente que ele vê a qualidade daquilo que é bom e é ruim. Porque quando você estiver comendo a maçã, se eu perguntar o que você gosta da maçã, gosta. Mas se eu perguntar o que você gosta, eu odeio caroço. Então o gostar é tão inteligente que ele faz você perceber o que é bom e o que é ruim. Gostar, entendimento, qualidade. Quando você olha para o cabelo de alguém e fala assim, eu gostei do cabelo dela, uau, legal. Mas quando alguém chega para mim e fala assim, eu gosto dela, eu falo assim, não gosto. Você gosta de algumas qualidades dela. Mas quando você descobrir outras, você vai passar talvez a odiá-la, odiá-la. Então gostar não é suficiente para mim tomar uma decisão. Porque se eu gostei de uma menina que tem cabelo vermelho, grandão, enorme, de franjinha aqui, óculos igual o meu, de cachecol, olha, do tigre no pé, e eu falei, gostei dela, vou tomar uma decisão. E quando eu olhar para o outro lado daqui a 2 anos, eu posso ver alguém com cabelo grande, com franjinha, com óculos igual o meu, com o tigre, e eu falar assim, gostei dela também. Não se toma decisões por gostar. E o gostar é algo tão natural que em todo lugar, se você for na China, você vai encontrar alguém com as características que você gosta. E nós precisamos aprender a separar isso para tomarmos a decisão certa. Não, eu estou funcionando porque eu gosto dela. Gostar não é o suficiente para estar com alguém, porque em todo lugar você vai encontrar alguém com características iguais e diferentes. Isso prova que talvez você possa traí-la. Gostar. E paixão? Eu perguntei, então o que é paixão? Se você falar que gostar, o que é paixão? Paixão é quando você casa. Uau! Não. Uau! Paixão é o impulso compulsivo descontrolado. Aquele momento que você acabou de conhecer a pessoa. Não tem como você definir quando a paixão vai vir, tem como você evitar. Se os olhos são as janelas da alma, e quando eu vejo, entro direto na alma, sempre das minhas emoções, é só eu não olhar. Eu dei um testemunho uma vez em uma rede jovem, que eu fazia curso nos lados técnicos, curso de design gráfico, e lá tem muitas academias, e eu vinha andando de lá para cá, eu vinha dos lados técnicos para cá andando. Aí quando vi uma mulher de malhar, eu virava e dava volta. Aí quando eu chegava aqui de novo, a mesma mulher, eu virava e dava volta. Aí acabou a rede e me perguntaram, eu acho que você é extremista demais. Eu falei assim, não, cara, você sabe onde eu quero o teu calo aberto. A Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Se eu olhar, automaticamente entra. E depois que entra, aí o diabo, não, você que arrumou a guerra. Porque você poderia ter desviado o seu Deus. Então tem coisas que vale a pena evitar. Mas vou falar que sou esquisito. Vou repetir o que eu falei. Se o conselho que a pessoa dá é vivido por ela mesma, esse conselho é bom. Se a pessoa te dá um conselho que ela não vive, nem ela mesma acredita no conselho que ela dá. Então você vai ficar preocupado com o que os outros vão falar. O que Deus tem para você, Ele tem para você. O que Deus está pedindo de você, Ele vai pedir de você. Então não queira transportar para a pessoa que está falando. Não faça como a Deus, foi a mulher. Não, pega para você. Se você sentar depois dessa aí e conversar com algumas pessoas, ela vai te falar coisas que você não percebeu. E você vai falar coisas que ela não percebeu. Por quê? Para cada pessoa, Deus está atingindo da área, do jeito que você precisa. Aí eu falei para ela, a paixão é o impulso compulsivo descontrolado. É aquele momento que você pensa em pular a janela de madrugada, desobedecer a sua mãe e o seu pai. A Bíblia diz, honre teu pai e tua mãe para que seus dias se prolonguem na face da terra. Mas a paixão é um tampão aqui na mente que faz você esquecer
seus dias se prolongam na terra, se você não honrar, você vai morrer cedo. Se você vai morrer cedo, isso não é bom. Mas no momento da paixão, você esquece. É aquele momento que você mata alguém por causa de outra pessoa, que você quer um excesso de atenção possessivo. Aquele ciúme desenfreado, não, isso não é amor, isso é paixão. Impulso compulsivo, descontrolado. Aí vem a Bíblia para acabar com tudo. Fugir das paixões da mocidade. Olha o que Deus está querendo dizer. Vocês não têm maturidade e mocidade para suportar a paixão, então foge dela. Uma palavra de maturidade. Então quer dizer que quando eu ver alguém que eu começar a sentir impulso, o que eu tenho que fazer? Foge. Se for para você, vai ficar no mesmo lugar te esperando. Pode dar a volta no mundo, pode fazer faculdade, pode ir lá em Harvard. Se for para você, vai estar te esperando. Mas se não for, a pessoa escolheu tomar outras decisões. E o que é amor? Se eu falar do meu conceito de amor, eu vou puxar para o cupido. Mas se eu falar o que a Bíblia diz sobre amor, eu puxo para o espírito de conceito. Olha o que a Bíblia diz. O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera. O amor não é sentimental. Sentimento não crê por muito tempo. Sentimento não espera por muito tempo. Então significa que o amor não é sentimental. O amor não é sentimento. O amor é razão. Eu decido suportar e eu decido esperar. Eu posso estar triste, decepcionado, angustiado, mas eu decidi esperar e eu vou manter minha palavra até o final. Amor, amor, amor. Vão existir pessoas que vão chegar no casamento e vão falar assim: amor, eu te amo. Ah, você nunca disse isso. Mas cada atitude minha comprovou. Não te traí, nunca menti para você, valorizei tua mãe, te ajudei, fiz faculdade, cresci. Toma. Amor não é palavra, amor é atitude. Amor é atitude. Sabe qual é a maior prova de amor que alguém tem que ter hoje para me ter? Espera. Se for paixão, não vai esperar por muito tempo, não. A maior prova do amor, vou repetir, o amor tudo crê, tudo suporta e tudo. Então você quer? Espera. Quer saber se a pessoa vai te amar amanhã? Espera. Pega uma atitude do amor e começa a viver hoje. Espera, 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 espera. Até quando vai aguentar? Se correr porque não era para você. E se casar, você vai na frente, eu iria fazer a mesma coisa. Porque se não consegue amar com atitudes, nunca vai amar com palavras. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Que o espírito de conselho nesse momento esteja falando diretamente com você. Que a paz de Deus que excede todo entendimento pare sobre a tua mente e te traga a clareza de tudo isso que está sendo falado. Que o Espírito Santo fale para você é muito melhor do que eu. Que Ele fale para você muito melhor do que eu. Amém? Dá um aplauso ao Senhor.